Tássio Cruz, direto do portal dia.com. Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Quais são os destaques? Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Eliezer, vamos falar um pouco sobre os bastidores da posse do agora ministro, de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que teve ontem a cerimônia de transferência, do comando da pasta. O Wellington que assume com esse desafio que a gente já explicou aqui em programas anteriores, que é dar uma nova roupagem, uma nova cara ao Auxílio Brasil, que se tornará o novo Bolsa Família. A MP já foi publicada, a medida provisória já foi publicada ontem à noite, que torna o benefício ainda maior, passa dos R$400 para R$600 por pessoa e concede também aqueles R$150 para a mulher, que é esteio de lar, que é o arrimo de família, e por conta disso, o governador Wellington Dias, agora ministro, houve ontem essa cerimônia de transferência, e a gente vai ouvir um pouquinho do que ele disse durante a cerimônia, depois a gente conta os bastidores, Eliezer. Ontem o ministro já começou a despachar com a bancada piauiense em uma reunião. Então vamos ouvir o que ele disse durante a posse, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes dos bastidores do agora ministro Wellington Dias. Afirmou o presidente que deve passar por uma reformulação para que seja mais justo, ainda acrescido a R$150 por criança até 6 anos, como foi compromisso dele, e também é hoje uma possibilidade real com o que foi aprovado no Congresso Nacional. Vamos reformular com muito diálogo o Bolsa Família, e sei que na situação que se encontra não é uma tarefa simples, mas creio que é no diálogo que vamos encontrar a pactuação e a dosagem certa. Tássio, esse ministério, ele carrega uma das principais bandeiras do atual governo, exatamente o desenvolvimento social, combate às desigualdades. Então, o ministro Wellington Dias, ele já assume uma pasta que precisa dar resultado, ela tem que acontecer. É verdade, Eliezer. É emblemático, a gente já explicou aqui, o Piauí é um dos estados da federação que mais possuem percentual de população que depende de benefícios assistenciais, como Bolsa Família e tantos outros. E esse eu vejo que é o grande desafio, Eliezer, do ministro Wellington Dias nessa pasta. Hoje existem muitas pessoas que atendem os requisitos, nós tivemos aí durante a pandemia um aumento no número de pessoas vulneráveis economicamente, principalmente para aqueles que trabalhavam na informalidade, que vendiam ali um churrasquinho, vendiam um produto na rua e que durante a pandemia foram impedidos de trabalhar porque houve medidas de isolamento social, houveram medidas de isolamento social e essas pessoas não podiam sair de casa para ganhar o seu pão de cada dia. Nós tivemos ainda no governo Bolsonaro a implementação do auxílio emergencial, que ajudou muito boa parte dessas famílias, mas os efeitos dessa crise econômica se perduram. Então, muitas pessoas que hoje estão em vulnerabilidade atendem aos requisitos para receberem esses benefícios, mas, como disse o ministro em sua fala, o Ministério precisa fazer com que essas pessoas sejam colocadas dentro do programa. Por isso, ele prometeu essa espécie de pente fino, fazer uma análise mais precisa dentro do CAD único, que é o sistema em que essas pessoas são cadastradas, para que as pessoas que atendam esses requisitos sejam de fato inseridas nos programas para receberem esse benefício. E outro ponto interessante, eu acompanhava ontem o discurso, ele falava também sobre o pós, sobre o andamento posterior a esses programas. E usava mais uma vez a parábola de não dar o peixe, ensinar a pescar, mas falando sobre uma outra roupagem, que é preparar essas pessoas para o pós benefício assistencial,
E para isso existem vários critérios, vários gatilhos dentro desse programa que trará uma necessidade de investimento em educação dentro dessas famílias, por exemplo. Os filhos têm que estar estudando, vacinados, ou seja, esses pré-requisitos que podem condicionar com que essas famílias deixem num futuro ou consigam evoluir para não mais depender desse sistema social. Esse é o grande desafio e esse pente fino que será feito dentro do Ministério deverá aumentar a quantidade de pessoas que recebem. E outro ponto importante também no desafio do combate à fome, também na MP que a gente falava, foi aprovado também uma elevação de mais 50% no auxílio gás. Nós tivemos aí durante a pandemia, infelizmente, famílias voltando ao fogão a lenha, voltando a ter dificuldades para preparar o seu alimento e por isso também esse auxílio gás sendo elevado. Mas eu colocaria, Eliezer, esse como o principal desafio, colocar todas as pessoas que hoje atendem esses pré-requisitos para participarem dos projetos dentro dos projetos. E por isso o governo precisa chegar até a base através do CadÚnico, precisa ter contato com essas pessoas através dessa espécie de pente fino. E claro também, como eu comentava, Eliezer, no bastidor político, o que se comenta, nós tivemos ali ao lado de Wellington quase toda a bancada piauiense, Rafael Fonteles, a primeira-dama, que até apareceu inclusive no trecho que a gente viu. Tássio, eu queria só explorar com você, antes da gente detalhar aqui os bastidores, com as personalidades presentes, mas focar nesse desafio que você destacou e eu também concordo. O objetivo é fazer com que um dia as pessoas que hoje precisam da transferência de renda não precisem mais. Que elas consigam trabalhar, que elas consigam produzir. E é um processo. Não é só disposição da boca para fora. É preciso se ter as condições para a formação profissional de pessoas, para a geração de emprego e renda. Eu tenho certeza que muitas pessoas que dependem desse programa não gostariam de depender. Elas dependem por uma circunstância, por uma situação de vulnerabilidade. Mas é claro que se ela pudesse ter um bom emprego, um bom trabalho, um bom salário, elas não iriam se contentar, se satisfazer. Eu acredito dessa forma. Sem dúvida. Não é possível que a pessoa simplesmente se conforme com essa realidade e não pense em algo melhor construído para o futuro. E aí entram, Eliezer, outras pastas que precisam trabalhar integrada com a defesa social, com a assistência social, que são, por exemplo, pastas de economia, para gerar emprego, gerar renda, principalmente emprego, boa parte dessas pessoas que hoje estão dentro dos requisitos que recebem esse benefício, como você disse, se tivessem um emprego adequados, tivessem o seu sustento, certamente não estariam nesse programa. Então, acho que é o segundo passo desse desafio, que é gerar emprego e renda, um desafio apontado também pelo governo estadual de Rafael Fonteles, que é a economia. A pauta econômica, ela precisa também entrar nessa discussão, porque a assistência social, como você disse, é um programa de transferência de renda, um programa de auxílio econômico, mas que basicamente para alimentação. Isso, basicamente para alimentação e custeio ali de despesas básicas. Então, como você bem frisou, é preciso pensar também no próximo passo. E aí entra a geração de emprego, entra a economia, entra a estabilização econômica, entra, por exemplo, o combate à informalidade. Hoje nós temos uma parcela enorme da população brasileira que vive na informalidade, que não tem um emprego cadastrado, que não possui um emprego registrado, e isso gera vulnerabilidade econômica. Infelizmente, quem trabalha na informalidade tem dia que tem dia que vende e tem dia que não vende. Então, por isso, enfrenta essas dificuldades. Agora, trazendo para o cenário político, como a gente comentava, o governador, o ministro, fez uma reunião com quase toda a bancada piauiense, deputados federais, deputados estaduais, secretários de Estado também estiveram. Voltou aqui, rapidamente voltamos, também estiveram no evento, Eliezer. E esses secretários de Estado e esses deputados participaram da agenda e já começam a desenhar um modelo de assistência social para o Piauí. Esse modelo que inclui a secretária, agora a secretária Regina Souza. Pelo que eu apurei de bastidor, Eliezer, o intuito do governador Wellington Dias
é fazer, junto com essa bancada, que pode destinar emenda e outras verbas para a área social, é fazer no Piauí um modelo de combate à vulnerabilidade alimentar, à vulnerabilidade social, assim como o Lula fez em 2002, quando veio em Guaribas, né? Foi o primeiro município, quando ele lançou o Bolsa Família. Então, pelo que eu apurei em bastidores, o desafio político é esse, é combater e gerar esse exemplo para o restante dos outros estados do Brasil. Agora, esse modelo no Piauí é um bom objetivo, ousado, torcemos para que aconteça. Agora é preciso ser constatado em números. É preciso realmente fazer um levantamento da situação atual para daqui a um tempo medir se as políticas adotadas foram de fato eficientes, se realmente a condição das pessoas atendidas melhorou, a qualidade de vida, o próprio IDH, existem indicadores próprios para medir se a política funcionou ou não. E usar o Piauí como modelo é uma boa ideia, agora também não pode ser transformado, não pode ter um efeito colateral para se transformar em um resultado negativo. Nós estamos falando de um ministro piauiense que vai tentar fazer no Piauí algo para servir de referência para todo o país, que é a marca principal do governo que representa. Então, realmente é um desafio, é preciso parceria, pactuação, a colaboração da bancada federal, dos deputados estaduais também, políticas integradas, para lá na ponta os que mais precisam realmente serem contemplados. O outro bastidor interessante, Eliezer, para concluir, eu conversei com algumas pessoas que participaram dessa reunião, que me disseram que o governador e o ministro Wellington Dias, ex-governador, eles colocou à disposição de fazer um papel quase que de primeiro-ministro do Piauí, vamos dizer assim, um cargo que não existe, mas ser aquela ponte, ser aquela conexão entre os deputados federais, estaduais, secretários e os ministérios. A gente sabe que o Wellington teve um papel fundamental agora na aprovação da PEC da transição, fez essa coordenação entre a transição de Lula, o Congresso e a aprovação de medidas. Agora, Eliezer, pelo que eu conversei com pessoas que participaram dessa reunião, ele se coloca como uma ponte para que possa auxiliar esses deputados, esses secretários a carrearem recursos para o Estado. Então, ele também, nessa reunião, se colocou à disposição desses parlamentares para fazer esse papel. Esperamos que dê certo, né, Elias? É aquela briga boa. Quanto mais recursos trazer, melhor para o nosso Estado. Essa concorrência é excelente, né? Quem brigar para mais trazer está ótimo. É o papel dos nossos representantes. Eu gostaria de analisar com você, Tássio, esse papel, esse protagonismo que o ministro Wellington Dias tem consolidado, especialmente da pandemia para cá. Na pandemia, ainda considerando um governo de oposição, ele conseguiu se destacar a nível de fórum dos governadores, consórcio de governadores do Nordeste, teve um trânsito livre e aberto, representou de forma importante o nosso Estado e muitas causas nacionais também. Agora está como ministro de Estado, de um ministério estratégico. E aí a gente lembra que o presidente Lula já disse que não é candidato à reeleição, não vai disputar a reeleição. O Wellington Dias estaria sendo testado, está tendo a oportunidade realmente de se consagrar como uma liderança nacional? Sem dúvida é um holofote, né, Elias? É um palanque importante. Curiosamente, conversávamos eu e nossa diretora de TV, Carliette, agora há pouco, no almoço, sobre isso, né, falando sobre a projeção que se faz de 2026. Né? Nós temos, por exemplo, o nome de Simone Tebet, sai com um recall muito forte da eleição, mas sofre também uma resistência muito forte dentro das fileiras à esquerda, né? Os países, os partidos que se aliam... considerada conservadora, Isso, né? Conservadora demais pela esquerda. Nós temos aí, então, eu colocaria um tripé de sucessores que Lula tenta projetar, e eu colocaria, assim, o Wellington Dias, o ex-governador da Bahia também, que assume o ministério, Rui Costa, e também, claro, o ministro Fernando Haddad, né, que perdeu a eleição para Bolsonaro em 2018,
perdeu novamente no segundo turno para Tarcísio em São Paulo, mas assume uma pasta grande, assume uma pasta importante, que é o Ministério da Fazenda, deve coordenar a política econômica nos próximos anos. É um desafio muito grande, né? A nossa diretora Carliette me lembrava, Elias, que nunca na história recente o ministro da Fazenda conseguiu projeção suficiente para vencer uma eleição e se projetar, nem que seja em eleições estaduais, quiçá federais. Então, é porque é um abacaxi de casca grossa. De casca grossa, e normalmente você se indispõe muito com a opinião pública, porque na finança tem que tomar medida dura, tem que tomar medida complexa. Então, esses três eu colocaria, né, esse tripé aí de possíveis sucessores de Lula, mas nós temos Simone Tebet e também, claro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, caminhando também muito próximos a Lula e enfrentando resistência da esquerda. Mas a estratégia daqui para 2026 envolve muita conversa e, claro, muita ação. Nós estamos começando o governo e o que eu, você e o cidadão que nos acompanha de casa quer não é política, não, é ação de fato, efetiva, né? Que melhora a economia, melhora a situação do brasileiro e em 2026 o cidadão quer saber só lá para 2026. Mas, claro, sim, já se discute nos bastidores essa sucessão do Lula. Exatamente. A gente precisa lembrar também do ministro Flávio Dino, né, da Justiça e Segurança Pública, Camilo Santana, da Educação. Isso. É um maranhense, um cearense. Ou seja, dá para enxergar que o presidente Lula está dando algumas vitrines para líderes em potencial, né, ex-governadores, senadores que podem ser candidatos à presidência. Quem fizer o nome, quem se fizer fizer no conta ali em 2026, um termo que os políticos usam muito, né? Quem se capitalizar politicamente, chegar forte em 2026, pode disputar. Mas eu acho que esse início de governo, principalmente, é um momento de ação, né, Elias? Um momento de trabalho. Para depois se preocupar com a eleição lá em 26. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tássio Cruz, diretamente do portaldia.com. Até a próxima. Até já no quadro Política do Dia.